Então, eu vou dando já, né, oficialmente as boas-vindas, né, a mais uma sala, Blue Violet, que é a sala virtual do site Vamos Meditar. Eu sou Ana Cristina Corda, responsável pela sala e pelo site. E hoje a gente está aqui para falar sobre morte e transformação com a Juliana França e o Oswaldo Júnior, né? Oswaldo Oswaldo Calvo Júnior, Júnior. né? Às vezes a gente demora para lembrar o nome dele, né? Conhecido como Júnior C. A Ju, eu conheci os dois de uma maneira assim completamente diferente. A Ju eu conheci em 2013 na Cachoeira dos Couros, na Chapada dos Veadeiros, né? Eu já conheci a Ju no momento reflexão, né? Se não me engano, era uma fase que você estava refletindo também. A Ju, ela é... E de lá para cá, gente, eu vou te falar que houve vida movimentada, viu? Houve vida movimentada. Eu não sei nem quantos países e quantas cidades foram, né? Além disso, que eu já acho que em si provoca uma mudança, né? Uma transformação, uma morte, porque cada lugar que você vai é um lugar novo e você tem que, se você levar muita bagagem na cabeça e no coração, vai doer mais, né? Adaptação, né? A Ju, ela, inclusive, teve uma época que em Roterdã ela participava, ela dava um programa de adaptação para estrangeiros, né? Porque não deixa de ser uma nova vida, né, Ju? Então, ela tem toda uma bagagem de pessoa corajosa que experimenta, né? Eu acho que isso é muito legal nela, porque não tem também muita transformação sem experimentar. E a Ju é astróloga, psicanalista. No meio de tudo isso, né, ela percebeu que tinha que se conhecer um pouco melhor e foi se aventurar, né? Foi estudar, foi fazer psicanálise, sistema Waldorf, e tinha uma carreira publicitária, né? Era um talento promissor, reconhecido, né? Então, assim, é muita transformação, é muita coisa para deixar para trás. E o Ju, por outro lado, eu conheci no hospital quase, né, Ju? Nossa. Né? Eu conheci ele num processo de superação de um câncer super agressivo, um tumor cerebral super agressivo, e que também vinha, né, dessa vida super... Trabalhando, começou a trabalhar desde pequenininho, né, tipo, cheio de energia, uma pessoa super que foi buscar o lugar dele, conquistar a vida dele do jeito dele. Ele se tornou um DJ muito bem-sucedido, muito reconhecido, tanto que esse mercado, durante a doença dele, deu um apoio muito bonito, né? Se formou até um festival chamado Unity, que, independente dele, hoje ainda atua, né, para ajudar pessoas passando em dificuldade de doença ou coisas do gênero. Esse ano já está programado o desse ano também, o Unity. E, bom, mas isso é só para vocês entenderem o contexto, porque que eu escolhi a Juliana e o Júnior, para estar conversando sobre esse assunto, né? Porque são duas perspectivas muito diferentes, né? De morte e transformação, e ao mesmo tempo muito potentes, cada um do seu jeito, né? Então, esse formato novo é um formato muito mais interativo, e eu vou começar fazendo algumas perguntas para eles, para vocês poderem também se sentir à vontade de fazerem perguntas, tá? Aqui a sala é nossa. Mas para dar o esquenta, e como eu comentei, quando eu começasse a perguntar, as perguntas iam ser meio cascudas, né?
Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, né, Juliana e Júnior, é quando que a gente sabe que algo precisa morrer? Quando que a gente toma consciência que não dá mais? Porque hoje a gente vive há muito tempo já ouvindo pessoas, algo está mudando, algo está se transformando, as coisas vão ser diferentes, né? Tem uma necessidade de mudança, todo mundo tá, né? Fica tudo no gerúndio, né? Então, quando é que a Aham. gente realmente sabe quando alguma coisa precisa morrer? Quer Posso falar, Ju? falar? Tá. Pode Pode falar, falar. Júnior. Na minha experiência, o próprio desconforto insuportável que em certo momento da nossa vida, da minha vida, eu comecei a ter, era um sinal que eu precisava me realinhar com a minha natureza. Eu estava completamente desgovernado, a minha vida, apesar de eu ter conquistado tudo que eu achei que eu queria conquistar, eu era uma pessoa insatisfeita, que queria sempre mais. É, eu nunca, eu não sabia saborear as coisas como elas apareciam para mim. Era uma mente pensando sempre no mais, no mais, no mais, no mais, a ponto de eu não aproveitar nem quando eu chegava no mais. E é estranho, porque outro dia eu estava pensando nisso, falei assim, nossa, como será que eu, naquela época, em que momento será que eu ficaria satisfeito? A única palavra que veio na minha cabeça seria mais. Não teria um número. Então, chegou uma hora que tudo isso não preenche mais, né? Você vive ali um certo paradoxo de que, ao mesmo tempo que ninguém quer morrer, eu não sabia viver. Então, assim, o que era estar vivo, o que era estar morto, né? Então, esse desconforto faz com que a gente procure caminhos, alternativas. E aí você Na sai verdade, daí a caçando o gente que tem fica na doente frente. para parar, né, Ju? Aí a gente, aí A você, doença você para a tem gente quando a gente não o consegue interesse, a segunda parte, que também é um problema, é que você começa a ir atrás de coisas, começa a encontrar coisas por si só, aí você, a algum momento, começa uma terapia, faz uma coisa ali, faz um retiro ali, faz isso aqui, só que você não consegue entender que aquilo é para ser aplicado dentro de uma perspectiva que visa um planejamento para uma coisa maior. Você quer usar aquilo que você está aprendendo para aplicar para ganhos próprios, entendeu? Para você conquistar mais coisas. Então, tudo que eu estava fazendo era basicamente pegar minha mente, estava tentando deixar ela melhorzinha para continuar conseguindo mais coisa. É uma cegueira atrás de cegueira, e mesmo quando você pega a coisa boa, você continua nessa cegueira. E aí chega uma hora que alguma coisa se manifesta. Não tem jeito. E no meu caso, né, me apareceu em 2017, eu fui diagnosticado com um glioblastoma multiforme, que é um câncer cerebral maligno, é um câncer de grau 4. Me deram uma expectativa de vida de 6 meses, fazendo quimio e radioterapia. E, com sorte, eu chegaria a 1 ano. E aí, nesse momento, parece que tudo que dentro de mim eu não conseguia transmutar ou fazer alguma coisa, parece que o meu chamado realmente de transformação, tudo que eu sempre estava pedindo para mudar, para parar de sofrer, veio da forma mais estranha possível. E aí, Ju, pode passar já, Júnior? Você dois Jus e para você, Ju? Eu acho que tem muito a ver com uma sensação interna, assim. É como se você não coubesse mais no seu corpo, sabe? Eu tava... Na hora que você fez a pergunta, eu lembrei de um trecho do livro do Newton Bonder, A Alma Imoral, que ele fala muito sobre isso, né? Quando você é obrigado a transcender
e sair das regras que te são impostas. E que, na verdade, a grande maioria delas é a gente mesmo que se impõe, né? Às vezes sem até pensar por que eu tô fazendo determinada coisa ou outra. E para mim esse processo de transformação, ele sempre aconteceu, sei lá, tem um gut feeling, tem uma coisa que fala, não, peraí, isso aqui não tá certo. Precisa mudar, precisa transformar. E eu acho que a gente sente, a gente sabe quando tem alguma coisa errada. A dor é insuportável. Não tem como. No meu caso, é insuportável. Você quer que alguma coisa aconteça, não tem jeito. Aí e eu não queria me dopar de remédio para tentar resolver a minha questão, assim, o meu sofrimento. Era muito estranho, porque assim, eu ia, tocava, viajava, era o centro da atenção, todo mundo me amava, me adorava, e ali eu era muito, muito feliz. E quando eu voltava para minha casa, deitava na minha cama, eu era sozinho, eu não sabia quem eu era triste. E eu não queria mais viver desse jeito, estava insuportável, eu não estava aguentando mais. E Era horrível. você traz uma coisa, Ju, que é muito os dias de hoje, né? A gente vive uma coisa para fora nas redes sociais, na vida, nas festas, que parece que é só alegria, né? E daí a gente volta para casa, vai dormir e se sente a pessoa mais sozinha, mais infeliz, ou mais, né? Tipo assim, não preenchida. É meio, dá um vazio mesmo, né? Não existe referencial interno. É como se eu me sentia, eu não tinha um clone físico, mas eu era um clone de tudo que estava acontecendo lá fora. Eu fazia o que todo mundo fazia, eu pensava o que todo mundo pensava, eu comprava o que todo mundo comprava, eu queria o que todo mundo queria. Chegou um momento que eu comecei a pensar, eu falei assim, meu, eu consegui o que eu queria. Eu tenho dinheiro, eu ganho dinheiro com o que eu faço, tenho status, sou reconhecido, sou o centro da atenção, a mulherada dá em cima de mim. O que está faltando? Era tudo que eu sempre quis, era tudo que pelo menos todo mundo que estava à minha volta sempre quis, ser reconhecido, ganhar dinheiro, ser o centro da atenção, ter status. Então, aí não adianta. Com o tempo eu comecei a sentir que a natureza ela é pedagógica, não tem jeito, não tem como fugir disso. Ela sempre vai... desculpa, tô O Padu falando está muito. perguntando, né? Que justamente tem a ver com isso que você está falando, que como que o querer mais, se é que eu entendi essa pergunta, Padu, você pode me corrigir, tá? Pode ser o oposto da realização pessoal, né? Porque, em teoria, a gente está aqui no mundo para crescer, para querer mais, né? Agora, O que tem, existem dois objetivos de vida, né? Hoje, observando. Um é o querer mais coisas materiais. Você é o que você tem. Isso é péssimo. É isso que acaba te destruindo e te deixando cada vez mais desumano. Agora, quando o seu objetivo é ser, aí é completamente diferente. Aí querer ser mais como um ser humano, ser mais sábio, ter mais autodomínio de si mesmo. Se esse for o objetivo, ter cada vez mais isso, eu acredito que esse seja o nosso processo natural como ser humano. Não tem mas como... não é fácil também, né? Não. A busca do ser, porque é uma coisa que no discurso é muito simples, assim. Muito Inclusive, simples a sensação que eu tenho hoje é que isso virou moda, né? Assim, que bom que é uma moda boa. Mas eu acho que essa busca do ser é uma tarefa muito complicada, assim. e longa, né? E longa, Ela nossa. Ela é complicada, mas tem que começar, não tem jeito. Ela é uma tarefa que independente de ser complicado ou não, isso não ser a busca do ser realmente hoje tá muito na moda,
mas também, por que será que está na moda? Será que realmente a conta não chegou para todo mundo? Será que a roupa não está começando a ficar apertada demais? Quais são os sintomas que isso está trazendo? A gente está vivendo hoje uma pandemia que, bem ou mal, todo mundo tem uma parcela de culpa nela, sabe? Não dá para... Enfim, acaba tendo até para outro assunto. Mas tudo é sintomático. Não tem Ju, jeito. Mas, enfim, aproveitando esse ponto que a Juliana trouxe, né? Então, qual que é a parte mais difícil do processo de morte e transformação? Né? Por exemplo, a Ju, quando ela mudou para várias cidades, enfrentou várias culturas, teve que se adaptar com grana, com trabalho, e também o sofrimento que ela conseguiu superar e conseguiu ajudar outras pessoas que faziam essa transformação, né? Por que que a gente muda, às vezes, de local físico, de espaço? O que que a gente está buscando, né? E como isso ajuda e também prejudica, né? Como é que é essa parte? Qual que é a parte mais difícil de transformar? Qual que foi a parte mais difícil em experimentar várias coisas, né? No processo da transformação, ou experimentar profundamente uma doença, né? Quer dizer, são dois pontos completamente diferentes. Eu acho que, assim, não é... Uma coisa que eu descobri do meu processo, tá? E eu acho que é importante pontuar isso, porque às vezes a gente acha que é receita de bolo, né? O processo de transformação e de morte, mas uma coisa que eu descobri para mim, de novo, é que não é. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira de lidar com a vida, com as coisas. E isso também norteia, né, as decisões, porque tem gente que é mais difícil, que teima em continuar no lugar e não fazer as mudanças que gostaria, né, que esperaria para si próprio. Eu acho que uma coisa interessante quando você muda de país, e seja por qualquer razão, né, porque acho que não tem mudar de país, só porque eu quero morar fora. Existem várias outras situações. Às vezes você vai com parceiro, às vezes você vai porque você tem que estudar, o trabalho te chama, enfim. Mas em todos esses processos, você vive um luto, porque você é inserido numa nova cultura, onde você, por mais que você domine o idioma, ele não é o seu idioma nativo, então expressar sentimentos nesse novo idioma é complicado. E eu brinco que é como se você virasse um bebê, né? Então você tá ali, você tem que aprender a se comunicar de um jeito novo e etc. Mas eu acho que eu me perdi nessa pergunta. Qual que é a Comecei a parte falar. mais difícil no processo da morte e transformação? E aí tem um processo do luto, né? Que para mim foi muito difícil aceitar o luto. Só pra você ter ideia, a gente se conheceu em 2013, na cachoeira, em Perinópolis. E eu estava num processo de transformação. Foi quando eu decidi sair da publicidade e me dar um tempo. Só uma Antes disso... parte. Você decidiu naquele momento, quanto tempo você demorou? Que eu acho que isso é importante as pessoas. Não, porque eu decidi naquele momento, mas eu voltei várias vezes. E assim, e é isso que é legal, a gente perceber que as transformações, não acontece uma transformação, acontecem várias transformações. E se a gente para pensar na gente, o nosso corpo, né, fisicamente, a natureza está tudo transformando todo dia. Então, é interessante porque você fala, não, mas eu deixei a publicidade. Não, mas eu posso voltar para ela, mas eu posso voltar de uma outra forma. E aí entra também no que a gente estava falando no início da conversa para as pessoas que estavam aqui, que hoje eu abracei a publicidade de uma outra forma, trabalhando numa ONG que integra tudo que eu estudei durante todos esses outros anos, né? Então, Aquilo que você queria deixar para trás, no fim, volta para você de uma maneira renovada, né? É um renascimento, na verdade, da coisa. Então, eu acho muito forte falar deixar para trás, porque quando você fala deixar para trás, dá um sentido de abandono. E eu acho que quando a gente abandona alguma coisa na nossa vida, não faz sentido, porque isso é nosso, isso faz parte da minha história. Uhum. Então, eu tô integrando de uma forma diferente, entende?
Então, eu acho que todos esses processos de transformação, existe a dificuldade de você olhar para... de você aceitar a dor, aceitar, passar por esse processo de luto, mas você abraçar aquilo que você é também, porque se você é tudo aquilo, né? E aí eu acho que tem muito dessa coisa hoje em dia que, não, eu vou abandonar, eu vou ser uma nova versão de mim mesma. Não, é tudo junto, sabe? Pelo menos foi assim que funcionou para mim, é assim que eu tenho percebido, né, esse caminho que eu venho fazendo. No momento em que eu, nesse último luto que eu vivi, que eu me mudei de país de novo, eu morei em eu fiz as contas outro dia, foram 28 casas em 8 anos. No período de 8 anos, eu morei em 28 lugares diferentes. Então, assim, eu não aguentava mais encaixotar a casa. E agora eu finalmente comprei uma casa e falei, não, eu vou ficar aqui por um tempo, vamos ver até quando. Mas, assim, eu me perdi. Na verdade, Ju, você acha que você conseguiu o que você buscava nessas mudanças constantes? Eu estava falando do último luto. Eu acho que eu não consegui exatamente, porque a gente sempre está buscando alguma coisa, Cris. Mas eu tenho conseguido me encontrar mais. E eu acho que quando eu falo me encontrar mais, é fazer as pazes com quem eu sou de verdade, integrando todas essas personalidades, né? Então, esse último luto que eu estava falando, que eu vivi quando eu me mudei aqui para Portland, eu moro em Portland, nos Estados Unidos. E eu achava que ia ser moleza, né? Imagina, eu já morei nos Estados Unidos antes, já morei na Espanha, já morei na Holanda. Tipo, chegar lá vai ser fácil. E foi muito engraçado, porque foi o pior luto que eu passei. E, de novo, né? Parece que é um processo que traz tudo à tona. Aí cheguei, veio o inverno, eu tava num pós-cirúrgico, eu não conhecia ninguém na cidade. E aí juntou tudo isso e você fala, putz, sou eu e eu mesma, né? Então, a quarentena que a gente está vivendo agora, eu vivi quando eu cheguei aqui e eu percebi que foi difícil, né? Mas, por um lado, foi muito interessante porque eu tive tempo para entrar em contato comigo mesma. Assim, acho que pela primeira vez nessas mudanças, eu fui obrigada a me dar um tempo, né? E eu acho que a coisa interessante é que essa morte de transformação, ela acontece sem a gente perceber. Porque a grande morte de transformação que você fez aí foi: eu vou parar de ficar correndo de um lado para o outro. Eu vou fincar raízes, né? Eu paro de ser nômade e vou fincar raízes, né? Isso também é assustador para quem estava querendo levar, para quem estava numa pegada de nômade digital, né? Uhum. É assustador. Eu entendo mais você passar esse luto agora do que antes, né? E você, Ju? Para mim, na minha experiência, eu escutar a palavra morte, sabendo que você estava praticamente morto e desesperado para conseguir uma alternativa para curar sua vida, era fora de cogitação. A única transformação que passava naquele período da minha vida na minha cabeça era a transformação a morte das minhas células malignas o quanto antes. Então era uma coisa muito difícil de se conceber. O primeiro momento é entender o que é morte e o que é transformação, né? O que está morrendo e o que está nascendo. E na minha cabeça, naquele momento, eu só entendia a parte física de mim mesmo. Então, eu acredito que isso deve ser um dilema, não só para mim, mas para outras pessoas, né? Aqui a gente está em um grupo onde as pessoas estão abertas a esse tipo de conversa e percepção. Mas fora daqui, fora desse contexto, é um pouco difícil, né? Você usar a palavra morte como um sinônimo de vida, né? Porque você tá dando a oportunidade de um renascimento e deixando morrer apegos, deixando morrer crenças, deixando morrer limitações, deixando morrer traumas. Então, morte e transformação
na minha vida aconteceu através dessa via. Eu não tive opção. Eu sabia que o único caminho que existia para mim era a medicina alternativa. E lá, de todas as pesquisas que eu fiz no mundo inteiro, contactando pessoas que se curaram de câncer em todos os lugares, tudo que eu extraí, compilei, se resumiu em mudar urgentemente a minha alimentação e os meus pensamentos, a mente. O que era a mente? E aí eu estava com isso dentro de mim, estava indo para uma cirurgia, para fazer a cirurgia, né? A minha segunda cirurgia. E aí, quando eu cheguei, eu vi que a primeira coisa que eu falei foi a respeito da alimentação. As pessoas acharam aquilo um absurdo, tudo que eu estava falando com relação a que eu não poderia comer e o que eu não iria comer. E começou uma briga absurda. E aí me obrigaram a assinar um termo. Eu falei que eu não ia comer comida do hospital, me obrigaram a assinar um termo que eu seria responsável pela minha saúde dali para frente, porque eu estava levando comida de fora. E aí começou o trabalho da mente, né? O que era esse trabalho da mente? Eu tava cuidando do físico, né? A morte. Eu estava dando comida para o físico. E agora tinha a parte da transformação. O que eu ia fazer? Eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Aí eu falei, eu preciso de uma professora de meditação. Aí eu falei com uma amiga, ela falou, tem uma menina, uma chamada Ana. Eu falei, manda ela aí, porque eu vou. Aí foi onde a gente começou todo o nosso trabalho. Eu sabia que esse era o caminho, mas eu não tinha ideia como, onde começar. Eu estava completamente perdido, porque tudo que eu tinha tentado usar antes não tinha me ajudado. E agora eu tava à beira da morte e precisava me salvar de qualquer jeito. E eu tentei de tudo. E aí foi onde começou a minha transformação. A entrega e a aceitação. É como se eu chegasse e falasse assim, perdi. Tudo que eu fiz não deu mais certo. Não dá mais. Acabou. Vou fazer a meditação, vou concordar, vou dar esse deep dive na minha cabeça, por mais que esteja muito aéreo ainda para mim o que é tudo isso. E aí a gente se conheceu e começou um trabalho de transformação, de quebrar crença e, enfim, todas essas coisas. Mas o que é a parte mais difícil para vocês? O que é o luto? A Ju falou do luto, né? É luto do quê? Qual que é a dor desse luto, né? Desse deixar ir? Eu acho que a gente acaba se apegando muito ao que a gente é, né? Então, por exemplo, se a gente pega... Eu não vivi nenhuma experiência tão marcante, assim, de vida ou morte, né? Como o Ju. Mas hoje eu tenho feito um trabalho com doentes terminais em hospice aqui nos Estados Unidos. Eu sou voluntária, acompanho eles. E eu percebo que a dor tá no não deixar ir, na não aceitação, né? Falando da minha experiência, por exemplo, eu consegui me enxergar como uma outra pessoa não publicitária, né? Ou consegui me enxergar como uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que é muito engraçado, que você fica, parece, querendo voltar atrás o tempo inteiro, sabe? E aí eu acho que a dor tá nessa questão do desapego. Na verdade, no apego que a gente tem por essa outra referência, né? Na minha perspectiva, tô curiosa para escutar o Júnior. Eu vivo isso dentro de mim ainda. E é como se eu como se um movimento natural me levasse para um lado, e quando eu tô indo lá, quando eu tô me sentindo bem lá, alguma coisa vem e me puxa para o outro, volta para cá, você é esse aqui que é você. E aí você vai para lá, você quer aquilo, e aí vem a outra coisa e te draga para baixo. Então, a parte que dá mais medo é você se libertar. É você, que nem a Juliana falou, é você aceitar aquilo. É você começar, dentro da sua cabeça, você começa a pensar várias coisas. Nossa,
Que será que a galera do meu trabalho vai pensar de mim agora? Mas, ninguém pensa assim, só eu tô pensando assim. Será que não é possível que eu tô certo, sabe? Você começa a se sentir um estranho no ninho. E essa é a parte mais difícil de todas, para mim. E é um conflito que acontece o tempo inteiro. Não tem como fugir. Tem alguém que quer contar um pouco da sua história relativa a mortes e transformações? Tem alguém que esteja a fim de compartilhar alguma coisa, compartilhar alguma dificuldade? Tem pessoas que eu não conheço? Não? Tá todo mundo tímido ainda? Poxa É um vida. tema delicado, que as pessoas, elas, não é uma coisa É muito vulnerável, né? É um tema muito vulnerável. é de muita vulnerabilidade mesmo, porque realmente eu acho que a gente até demora realmente para morrer, na experiência que eu tenho, por causa desses apegos que vocês estão falando, né? Porque a gente muda, né? Muda de uma condição de saudável para doente, muda de cidade, muda não sei o quê. E os apegos, né? Os apegos aos sofrimentos que a gente deixa para trás, os apegos à imagem que a gente tem. Então, assim, eu acho que é aí que o bicho pega, na minha Você, opinião. outra coisa que pega muito é quando você começa a entrar numa concepção de que você não é nada. Aceitar isso é muito difícil. Que É você uma, é uma, não é nada, sabe? Se a gente, eu fico pensando como se a gente se encontrar na nossa raiz, né? Como espírito, ali não tem masculino, não tem feminino, não tem certo, não tem errado. Você, acho que você entender e começar pelo menos, eu tento, eu não sei se o pessoal conhece, mas eu leio muito, sou muito adepto ao Curso em Milagres, aquele livro. E você passar a tentar entrar nesse estado de não julgamento, de não dualidade na hora de se observar as coisas, acho que é a morte mais difícil de todas. Essa é a morte mais difícil que tem. A morte de todos esses conceitos que você arraizou sua vida, né? E você, em determinado momento, olhar para tudo isso e falar, cara, nada disso existe. Eu criei toda essa loucura. Então, essa morte é a mais difícil de todas para mim. E o que vocês acham que vocês ainda precisam deixar para trás de verdade, que ainda está em processo, ou que vocês já deixaram de fato para trás, né? Por exemplo, no nível muito prático, eu sei, Ju, que você, por exemplo, mudou a sua alimentação completamente, seus hábitos, né? Quer dizer, o que eu vejo muito é que não dá para nascer o novo querendo tudo igual, que é o que a maioria das pessoas querem fazer. Ela sente uma necessidade de transformação, ela sente uma necessidade de mudança, mas a força em si para mudar na prática, né? Porque a vida ela acontece na prática, não é na cabeça, certo? Às vezes é muito difícil de fazer as transformações de realmente do que eu preciso deixar para trás e né? Não cabem, às vezes, duas coisas no mesmo lugar, né? Como diz a Lama Michel, eu posso, né, tá com sede no momento e não tá com sede no outro, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Né? Uhum. O que vocês acham que vocês deixaram para trás de verdade, né? E o que vocês acham que ainda fazem parte do que vocês querem deixar para trás? Quer falar, Ju? Pode começar. Vai lá. É difícil essa pergunta. Eu acho, Ju, por exemplo, que agora, essa compra dessa casa, você está deixando para trás esse negócio de deixa a vida me levar, entendeu? Zeca Pagodinho agora, né?
E é uma coisa que é uma mudança, né? Não tem mais aquela pessoa do deixa a vida me levar, né? É. Porque eu sei que você sempre se viu muito dessa maneira, né? Uma pessoa Mas meio é interessante, porque eu acho que isso não necessariamente mudou. Tem uma busca, sim, por estabilidade, né? Fazer um lar, ter a casa própria e etc. Mas, ao mesmo tempo, existe uma abertura para o que aconteceu na vida, né? Então, assim, eu não acho. Assim, eu sou virginiana e eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora. Não querendo rotular os signos, mas já rotulando a mim mesma, né? astróloga rotulando ela mesma, né? Tudo bem. Eu sempre fui extremamente controladora, eu sempre quis ter tudo muito organizado, do jeito certo e etc. Eu acho que isso talvez tenha sido uma coisa que eu deixei, né? Assim, ou que eu estou trabalhando cada dia, melhorando um pouco mais isso, essa questão do controle, que eu percebo em alguns momentos que ainda existe em mim. Mas uma coisa que ficou para trás foi essa necessidade de que os meus planos aconteçam exatamente como eu gostaria que eles acontecessem, né? Acho que é importante a gente ter planos, é importante a gente desejar coisas na vida, mas é importante também você saber dançar com a vida, né? Então, essa necessidade de controle excessiva, que aí gera raiva, porque é o apego pelo desejo, né? O desejo de ser tal coisa, de fazer tal coisa. É, eu, esse apego gera sofrimento, né? Então, no meu caso, eu sofria muito por isso. Ah, porque eu não consegui tal coisa, mas eu consegui outras tão mais legais, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu deixei para trás, eu estou deixando para trás. Porque também assim, não entrei em detalhes, mas nessas andanças todas da Ju, ela passou muito perrengue também, né? E foi um processo de sofrimento e crescimento muito grande, né? Não só dela como pessoa, mas das coisas que a vida possibilitou ela lidar, né? Também teve um período de doença no exterior, sozinha, né? Que também foi um percalço difícil. E eu acho que a gente vai deixando a cada desafio um pedacinho, né? Das coisas que a gente precisa deixar. Eu acho que interessante é isso, que os desafios das novas experiências vão fazendo que a gente tenha que deixar as coisas para trás, né? Uhum. Você pode contar alguns dos seus causos, inclusive, Jô, que você tem várias histórias, né? Várias histórias. Eu fui deixando, ao mesmo tempo que eu fui deixando, eu fui provando de muitas forças que me transformaram em todo o processo. Isso foi muito bom. Ao mesmo tempo que eu estava passando por uma coisa muito dramática, cada ponto que eu ultrapassava da história, vi um aprendizado que me deixava feliz. Então, parecia que o tempo inteiro, começando assim, de bate-pronto, a primeira coisa que eu mudei foi minha alimentação. Isso passou a fazer com que eu valorizasse ela de outra forma. Com que eu olhasse para ela não só como algo que eu iria comer, mas como uma fonte de vida, como uma fonte de energia, uma fonte que vai nutrir meu corpo e curar minha vida, né? Aí, depois, eu passei a ver as pessoas como iguais também. Eu tive um momento onde eu sempre fui uma pessoa que só sabia olhar para o meu umbigo. E aí, dentro de todo esse processo, quando eu descobri que eu tinha um tumor de uma massa de 5x5 do lado direito do meu cérebro, eu estava para ser internado e aí não deixaram eu ser internado porque meu plano, meu convênio estava no período de carência. Aí eu tive que ir para o hospital público. E quando eu cheguei lá, eu vi uma realidade que eu nunca vi na minha vida. Eu vi gente sentada, eu fiquei 5 dias no corredor do pronto-socorro. Então era um corredor socado de gente, com gente sentada no chão tomando soro, gente passando morta para todo lado, assim. E eu deitado numa maca que parecia um
um pedacinho de pau, assim, tipo, era uma maca, não tinha... Era maca, lençol e sem travesseiro. Aí eu perguntei o travesseiro, aqui roubam, a gente não deixa o travesseiro. E quando eu comecei a olhar toda aquela situação, todas aquelas pessoas, eu comecei a ver o quanto elas sabiam se adaptar àquela situação. O quanto eu era fraco, assim, perto daquelas pessoas. Como elas sabiam, como elas eram 1000 vezes mais capazes e fortes do que eu para lidar com qualquer coisa na vida. E foi ali que é onde eu comecei a me ver como igual. Eu não via mais diferença. Não existia mais aquela coisa que normalmente a gente tem o hábito de falar, somos privilegiados. Assim, sempre existe uma distância, né? Somos privilegiados. Eles lá embaixo e a gente aqui, graças a Deus, né? Então, eu aprendi a igualdade. Depois, num outro momento, onde eu estava indo no pré-cirúrgico, assim, a enfermeira veio, deu para mim a máquina de cortar cabelo para me preparar para a cirurgia no dia seguinte. Se eu estiver falando muito, me corta, tá? Porque eu estou contando esses casos que foram as transformações muito valorosas que aconteceram na minha vida nesse processo. E aí, quando eu estava indo fiquei olhando no espelho na hora de raspar o cabelo, olhando a minha cara, tentando encontrar coragem, né? Para fazer todo aquele processo. Enfim, na hora que eu comecei a raspar, eu comecei a ter uma sensação de que aquilo tudo que estava caindo no chão era o início do meu processo, era um eu que estava ficando para trás, para outra coisa renascer. Aquilo começou a vir dentro de mim dessa forma. Quando eu voltei para o quarto, eu deitei na cama e enfim, me perguntei para mim, se amanhã eu não estiver mais aqui, qual seria meu último desejo? E eu não soube responder. Qual era o último desejo se aquele fosse o último dia da minha vida? Isso me deixou intrigado. E sem perceber muito bem, assim, porque eu comecei a pegar, eu olhei para as coisas e falei, que adianta eu ter tudo isso aqui? Comecei a pegar meus livros, todas as coisas materiais que eu tinha, e comecei a ir de quarto em quarto, dar para as pessoas aquilo, conversar com elas, escutar elas. E quando eu voltei para a cama, quando eu terminei de fazer tudo, voltei para a cama e deitei, eu nunca senti uma sensação tão maravilhosa na minha vida. E eu consegui descobrir qual era o último desejo da minha vida. O último desejo da minha vida era o amor. O último desejo da minha vida era dar o amor para alguém. O último desejo da minha vida era simplesmente dar alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca. Eu nunca tinha nunca tinha feito isso na minha vida. E foi um outro ponto que mudou completamente a maneira como me relaciono e observo as pessoas, né? A maneira sim, é interessante que quando a gente está realmente, né, batendo a porta da morte, a gente perde o medo, né? Porque não tem nada que dê mais medo do que isso. Então, assim, você já está entregue, né? Tipo, não tem mais nada a perder, né? Sim. E outra sensação maravilhosa foi quando aí eu fiz essa primeira cirurgia. Depois de um mês, o tumor voltou do mesmo tamanho que era antes. Aí eu tive que me preparar para uma segunda cirurgia. E nesse processo entre a primeira e a segunda cirurgia, eu comecei a estudar tudo sobre a doença. Comecei a ver pessoas que se curaram, comecei a ver tudo. E eu criei na minha cabeça o que seria o meu plano de cura. E o primeiro passo desse plano de cura era mudar minha alimentação. Só que eu já estava indo para o hospital, então a única maneira era eu me aliei com a minha irmã e falei, olha, você vai ter que fazer minha alimentação, porque eu vou chegar no hospital e falar que eu não vou comer a comida do hospital e eu não abro mão disso. E aí foi onde eles fizeram assinar o termo. Só que quando eles fizeram assinar o termo, eu assinei aquele termo contra a vontade de todo mundo, porque todo mundo começou a falar que eu ia morrer. Porque o tipo de alimentação que eu estava escolhendo comer, que não tinha carne, que não tinha isso, que não tinha aquilo, que não tinha nada do que a nutricionista do hospital estava falando para comer, eu não tinha tempo e eu ia morrer. E falavam isso para mim e falavam isso para minha irmã. Mas mesmo assim, eu segui o meu coração. E esse foi um momento
que eu nunca tinha vivido antes na minha vida. Eu fiz uma escolha pelo meu coração, mesmo todo mundo falando o contrário. Não tinha uma pessoa que não falou que eu fosse morrer. E eu escutei meu coração. E eu nunca tinha tido isso antes na minha vida. Se não fosse naquela ocasião e todo mundo estivesse falando para mim, não vai dar certo isso, esse não é o caminho, olha aqui, ninguém fez isso e aquilo, eu teria feito a escolha que todo mundo fez. Mas eu me tornei protagonista dessa história e isso me fez bem, cara. Me fez eu me sentir bem. Eu nunca tinha sentido aquilo antes na minha vida. E, enfim, eu acho que Queria mesmo que o pessoal pudesse interagir com vocês, viu? Se vocês quiserem. Teve uma pergunta aqui, mas eu me perdi. Acho que você deve ter ela aí na... Não sei se Na verdade, o Padu, ele perguntou sobre essa dieta que ajudou na cura, né? Ah, tá. Ela, na verdade, no começo, ela começou, eu e a minha irmã, de uma forma completamente instintiva, né? A gente estava ali, tudo pesquisando e separando as coisas, mas o mais importante é que a gente sabia o que a gente não podia comer, o que eu não podia comer, que era amido, glúten, leite, derivado de leite, né? Queijo, enfim. Obviamente açúcar, sal refinado, carne vermelha, qualquer tipo de carne e derivados também, embutidos industrializados. E dentro disso a gente fez uma dieta à base de plantas, legumes e frutas, legumes e vegetais. E a gente foi se virando com isso que a gente tinha. Enquanto eu estava internado, ela me representava em outros médicos. Eu falava para ela ir levar todos os meus relatórios e me representar e conversar com os caras e buscar informação. E quando eu saí de lá, eu encontrei uma senhora da medicina chinesa que realinhou completamente toda a alimentação, mas tudo dentro da filosofia oriental, da medicina oriental, organizado dentro do meu elemento, dentro da minha personalidade. Então, entrou um equilíbrio aí, né, de tudo, e eu segui. Mas o ponto principal era o que não comer. Você trouxe um fator importante, né, que foi a sua irmã, Amanda, né, o quanto que é importante quando a gente está precisando passar por um processo de transformação, a gente poder contar com alguém, né? Seja um amigo, seja um parente, mas é se sentir apoiado mesmo, né? Se sentir seguro, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis para a gente se transformar é a falta de segurança emocional que a gente tem no processo, né? Sim. E poder contar com isso, muitas vezes é muito importante. Eu não sei muito, a sua história eu sei que por um aspecto até de necessidade mesmo, mas muito também de companheira. A Amanda te ajudou muito, né? Eu Sim. presenciei isso. Nessa questão que você está colocando de ter um apoio, no meu caso, a única coisa que eu queria era alguém que segurasse na minha mão e falava: eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu só queria alguém que me dissesse isso, velho. Eu acredito em você. Eu acho que essa é a melhor palavra que você pode dizer para alguém que está em dúvida. Eu acredito em você. É verdade, sim. Assim, da minha experiência pessoal, eu tive isso também da minha irmã, sem encarar processo de morte. E é uma coisa que eu acho que se eu conseguir fazer as mudanças que eu precisava fazer, foi graças a esse momento que eu recebi exatamente isso que você está falando. Eu acredito em você. Isso é muito poderoso. E é uma coisa que eu vejo muito pouco. Porque normalmente, quando as pessoas falam que estão dando, no meu caso, quando as pessoas falavam que estavam dando apoio para mim, na verdade, elas estavam querendo dar apoio para elas mesmas. Elas queriam que eu fizesse, elas queriam que eu fizesse o que elas queriam por medo delas. Ah, sim, no processo de tratamento, né? No fundo,
a gente não percebe o quanto a gente está sendo egoísta em não acreditar no sonho da pessoa e não acreditar no que ela acredita. Porque Porque é responsabilidade também, né, Ju? Tem essa questão, os médicos, eles têm que confiar no que eles aprenderam, né? Daí não é uma questão de egoísmo, é uma questão de responsabilidade também. ninguém estava querendo saber o que eu acreditava. E, sabe, todo mundo se preocupava com o próprio medo e ninguém se preocupava com o meu medo. Todo mundo te falava... E eu sempre fui uma pessoa muito agressiva, assim. Isso foi outra coisa que mudou também. Então, eu comecei a criar uma briga gigantesca com todo mundo. Por conta da alimentação e porque depois eu me neguei a dar continuidade na radioterapia e na quimioterapia. Então, bem saindo um pouco aqui do meu raciocínio, mas você simplesmente não acreditar na pessoa é a pior coisa que pode acontecer. Sim, é a maior desmotivação que pode acontecer, porque senão fica aquilo aqui, eu te apoio, claro que eu te apoio, contanto que você faça o que eu quero que você faça. Isso não é apoio, isso é, sei lá. Ju, a Juliana tá pedindo para você falar um pouquinho a Ju França, da sua experiência com os pacientes terminais. A paciência... desculpa. Não, Eu porque faço você trabalho também... voluntário. Uhum. É a Ju Eu faço França. trabalho voluntário no Hospital de Medicina Alternativa e lá tem uns pacientes terminais também, mas... Não, você pode falar também depois. Tem uma observação muito legal a respeito desse ponto que eu queria falar depois. Ok. É interessante escutar o Júnior falando sobre isso, porque aqui nos Estados Unidos existe uma cultura de hospice bem estabelecida, assim. Hospice, para quem não sabe, é tipo uma instituição que cuida da pessoa que é diagnosticada como doente terminal e que tem poucos meses de vida. E um dos pontos principais é você acatar os desejos desse paciente, né? E então, por exemplo, eu não quero fazer químio, eu não quero fazer o tratamento, essa pessoa é extremamente respeitada. E na minha experiência, eu perdi 2 pacientes, né? Já eram mais velhinhas, assim. E o trabalho de voluntário é justamente esse de dar a mão, de escutar, de ser essa escuta para as pessoas, porque chega num momento em que só tem enfermeiro, médico e gente mede a pressão e dá banho e não sei o quê, e eles sentem que eles não têm quem escute, quem dê carinho, quem segure na mão, quem até falha as coisas para o médico ou para outras pessoas, sei lá. A questão da família, que é a estrutura de família, que é um pouco diferente do Brasil também. Eu acho que no Brasil a gente é mais apegado com família, quer os velhinhos dentro de casa. Eu sei que isso tem mudado hoje em dia, mas aqui nos Estados Unidos é meio que cada um por si. Então, você fica mais velho, você vai para uma casa que não é um asilo, eles têm essas residências de idosos. E aí, esses velhinhos são cuidados, muitos dos casos, em lugares especiais dentro dessas residências. E aí, o voluntário, ele atua como um amigo mesmo, assim, você cria um laço. Tanto que, para mim, as 2 perdas que eu tive foram bem difíceis, porque você acaba estabelecendo uma conexão, né, com a pessoa, assim, de afeto mesmo. Você ia falar alguma coisa, Júnior? Eu ia nessa questão, no trabalho que eu faço, eu recebo o hospital acaba como eu comentei, né, a medicina alternativa, normalmente as pessoas acabam procurando quando elas já estão desacreditadas da medicina tradicional. Então, quando eu converso com elas, e elas sabem da minha história e elas querem entender um pouquinho mais do que eu fiz, existe um pouquinho de resistência, porque elas ainda estão muito
condicionadas a um pensamento tradicional. E nisso eu faço uma pergunta para elas, que eu digo o seguinte, eu falo assim, olha, eu converso, sei a história de vida dela, ela fala relacionamento afetivo, relacionamento com os filhos, relacionamento de trabalho, cada uma traz um trauma muito forte e específico, assim, né? E aí eu falo para elas assim, olha, você gostaria de curar seu câncer agora e continuar a ter esses mesmos problemas que você tem? Ela responde na hora, todas, sem exceção, não. Então, você começa a entender que nessa parte dos pacientes terminais, independente do que quer que ele tenha, o que ele está querendo curar, na verdade, a vida inteira e com a doença é a própria paz, não é a doença. Então, isso é uma coisa que eu converso muito com o pessoal lá, que eles não têm que preparar o paciente para a morte, eles têm que preparar o paciente para a vida. Aquele é o maior momento de transição da vida dele e eu vou estragar aquele momento. Por que eu, assim, é um momento onde ele pode ter o maior despertar da vida dele, eu vou jogar no lixo. Não faz o menor sentido isso. A pessoa ela tem que ser sempre preparada para a vida. O paliativo, ele tem que ser ativo. Ele não tem que ser um segundo plano, ele tem que ser o plano A. Então, essa experiência que eu tenho e que eu procuro passar para as pessoas que me procuram e que me encontram, sabe? A doença ela não existe, a doença é um sintoma que está trazendo uma informação de que algo está em desequilíbrio no seu consciente. Então, Ju, mas eu acho até que a gente já conversou sobre isso, que a sua história não é a história de todo mundo, né? Isso, e eu acho bacana a gente falar em preparar as pessoas para um despertar ou para a vida, ou independente do momento que ela esteja vivendo. Eu acho que sempre é hora Não, tem mesmo, casos e né? casos, sim, mas Né? Mas sim, existem situações e situações. Tudo bem que você foi diagnosticado como terminal, e você não é o único sim, caso que eu conheço que fez exatamente isso que você fez. Eu tenho um amigo que agora já é falecido, que ele também foi diagnosticado terminal e ele foi buscar cura em Portland, by the way, né? Foi exatamente aí que estavam testando a doença dele e ele conseguiu ser, né, e viveu tipo mais 10, 15 anos. Mas, de qualquer maneira, não é uma coisa às vezes pode ser um pouco cruel também, né? Você ficar. Porque nem todo mundo pode ter a mesma energia. não, eu concordo. Assim, o interessante é que, independente de ser a minha história ou não, na experiência, na vivência, isso gera uma curiosidade. Sim, Isso sim, gera, isso traz um novo ponto de vista, sim, uma abertura para algo diferente. Isso um eu acho muito válido. respiro, traz um respiro. É um prato de comida que você coloca e a pessoa come ou não, entendeu? Mas é uma oportunidade, velho, sabe? Entre tudo ou nada, tem alguma coisinha, sabe? Sim, Então, tá nessa situação é uma coisa onde cada vírgula vale. Quando você está numa situação crítica, 0,0001% é uma chance que você corre atrás. Desculpa te interromper, mas eu acho que isso é uma informação necessária. Não é assim, e isso é uma visão de vida que todos nós deveríamos ter, não só no momento da morte. Porque cada vírgula vale para qualquer um de nós. Eu acho que quando a gente está no momento de morte,
a gente tenha consciência de que, nossa, meu dia final está chegando. Talvez isso venha mais forte para a gente, porque a gente tem todo esse tabu para lidar com a morte. Mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Eu posso sair desse quarto aqui agora e ser atropelada, não posso ir na minha casa, né? Então, assim, viver o presente, eu acho que talvez seja isso que você está querendo trazer, que eu acho que a gente talvez tenha que trazer para os nossos dias, né? Não, eu entendo. É que assim, é como... isso é uma coisa que eu já ouvi algumas vezes, assim. Sim, realmente todo mundo pode morrer, mas é muito mais difícil quando você tem um timer no criado mudo da sua cama, contando os segundos que daqui a pouco talvez você não esteja aqui. Então, é uma Desculpa, eu não pressão quis diferente. minimizar seu sofrimento, de maneira nenhuma. Eu quis trazer a sua fala como um aprendizado para nós, no nosso dia a dia, que a gente tem essa consciência, que muitas vezes a gente só adquire no momento, assim, como esse Sim, seu. sim. Você trouxe uma coisa interessante que é, se eu soubesse que eu vou morrer amanhã, qual seria o meu sonho, né? Eu não sei se a gente pensa muito sobre Eu isso. penso muito nisso. Tem uma... eu até falei, eu falo muito na minha palestra, que toda vez que eu entro que eu chego num momento onde eu tenho que fazer uma escolha, que eu estou numa indecisão, ou que eu preciso enfim, quando eu estou num momento de muita tensão, assim, no que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, eu volto nesse ensinamento que parece que fica um mantra na cabeça. Você fala assim, se alguém chegasse para você e dissesse que você tem 6 meses de vida, o que você escolheria? O que você faria? Né? Esse momento que você precisa escutar seu coração. Na hora, seu coração te dá a resposta. Na hora. Na hora, no mesmo minuto. O Fê quer falar alguma coisa. Pode falar, Fê. Fernando Schiavo. Tudo bom, gente? Estão me ouvindo bem? Então, Essa conversa é maravilhosa, porque ela é controversa no sentido de que tanto o Júnior quanto a Juliana receberam um aviso prévio da morte. Quando você recebe esse aviso prévio, você passa a ter consciência sobre ela. E o que é interessante é que a gente vive para morrer, né? A gente sempre se deslumbra com a morte, nunca se deslumbra com o nascimento, né? É verdade. Eu adoro o nascimento. Adoro saber que eu, entre bilhões de espermatozoides, casou de eu vir aqui. Vai acontecer esse desenlace de alguma maneira para todos nós. Num acidente, numa doença, numa velhice. Enfim, a gente sempre espera não ter o conhecimento sobre isso, esse tal do aviso prévio. De todo modo, cada um tem sua experiência. Eu sempre fico pensando sobre a minha. Eu perdi meu pai com 4 anos de idade. Papai morreu com 27 anos, atropelado na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Uma morte besta, ele mais 4 no ponto de ônibus. Enfim, eu sempre tive um comportamento de vida desde então muito hedonista, no sentido de vamos viver, vamos aproveitar, vamos gozar. E assim tem sido. E eu pauto minha vida, hoje aos 54 anos, ainda dessa maneira. Tenho uma filha de 5 anos, né? E fico sempre pensando quanto tempo ainda vou passar com ela. Com relação à morte, eu lido muito bem com ela nesse aspecto de que vai acontecer, não tem jeito. E a gente sempre deseja aquela morte que não te traga o sofrimento, da dor, da angústia. E eu vejo esse momento agora de coronavírus, de Covid-19, atingindo todo um globo, toda uma gente que te desconhece, anônimos, mas tão próximos de nós. Hoje no Brasil atingindo 24, 25 mil pessoas. E me pergunto, tudo isso vale a pena ou não vale? Consumimos ou não consumimos? Nos importamos com coisas supérfluas e banais ou não? Mas a vida também é feita disso. Eu fico olhando para o Júnior, atrás dele tem acho que um teclado, tem um violão, tem coisas que ele consumiu, que ele curtiu, que ele viveu. E a Juliana comprou uma casa, e a casa ela precisa decorar. Então ela curtiu objetos.
E a gente fica muito se questionando se devemos nos desprender, nos desapegar, nos distanciar, quando a vida é simplesmente isso, é essa passagem. Acho lindo o Juliane Júnior dar o testemunho de viver essa angústia, de ter a notícia de que, olha, presta atenção, o tempo é curto. E essa briga e essa luta para viver mais um minuto, mais uma hora, mais um dia. Júnior, então, mais um ano, talvez. Ainda que essa sombra sempre pareça estar próxima de você. O que eu quero dizer, e a mensagem que eu quero dar, é essa sombra também está em mim, está em qualquer um que está nos assistindo agora. Está no Padu, está na Aline, na Inês, no Norico, na Tatiana, no Coelho, no Vitor, na Silva, na Cris. Enfim. Eu adorei ouvir vocês, porque só me dá certeza de que eu tenho vivido bem meus dias, o meu tempo, entende? Ainda que eu não tenha recebido esse aviso prévio. E eu sei que ele está lá me esperando. Só não me avisaram. É isso. Bacana. Obrigada, Fernando. Eu não passei por uma situação parecida como a do Júnior, eu não tive nenhuma questão de saúde, assim, eu tive questões de saúde, mas nada grave. Mas Mais também, doloridas do que grave, né, Ju? mais doloridas do que grave. Mas essa forma hedonista de viver, né, e essa busca, porque é uma busca, né, é a busca pela realização pessoal, pela felicidade, e isso veio muito também com algumas situações de morte. No ano de 2013, eu perdi 5 pessoas próximas. Eu comecei o ano, na verdade, sabendo do falecimento do pai de um dos meus melhores amigos, que foi passar o ano em Bariloche, estava tomando um vinho, morreu, assim. E aí a segunda morte foi da minha avó, que também foi sentar no sofá para assistir a novela, que ela assistia todo dia, teve um AVC, morreu. E, enfim, todas as outras perdas também foram, assim, instantâneas. E isso me fez pensar muito sobre a vida, sobre onde eu estava colocando a minha energia naquele momento, o que eu estava fazendo, o que fazia sentido para mim. E aí a gente se encontrou na cachoeira em Pirinópolis, Cris, porque foi um momento em que eu tirei para ficar com a minha família, porque fazia muito tempo que eu não ficava com a minha família e eu percebi que aquilo era importante para mim. Eu pedi demissão, enfim, e passei um tempo em Goiás junto com a minha família. E depois eu fui tirar um tempo para descobrir o que eu queria fazer. Então, Durou de uma quase certa 10 forma, anos. e vai durar Depois que vidas. começa, dizem E que vai depois durar que vidas. começa, não para nunca mais, né? Por isso que eu acho que, assim, o que te fez transformar? Gente, amanhã eu já sou outra pessoa, né? Acho que é importante aceitar o processo de transformação como uma coisa constante na nossa vida. A gente sempre tem que estar buscando melhorar ou não sei, ser algo melhor para o mundo, né? E eu queria só trazer uma coisa interessante da astrologia. Alguém ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Na astrologia, Plutão é o planeta da morte, né? Mas ele é o planeta da morte e da transformação. Então, geralmente, quando tem um trânsito de Plutão em determinado ponto do seu mapa, isso pode ser um indicativo de morte física, né? Mas é interessante, pode ser uma morte simbólica também, né? Alguma perda que te sensibiliza, um luto. E o interessante é que o Plutão ele também marca o renascimento e ele marca poder, porque se você consegue transcender essa dor da morte, você renasce com muito mais poder. Então, eu acho que é importante olhar isso para os ciclos da vida, né? Uma coisa que me ajudou muito quando eu estava estudando pedagogia Waldorf foi olhar para a natureza, por exemplo. Eu estava lá em Chicago, onde as estações são muito bem marcadas. O inverno é tenebroso, menos 37 graus. E aí, quando você observa a primavera chegando, né? De repente, 6 meses daquele cenário cinza, sem folhas nas árvores, as árvores todas peladas e tudo congelado. E, de repente, você começa a ver o verde renascendo.
Isso para mim é muito simbólico, é muito marcante, assim. E é uma coisa que eu trabalhava bastante com as estrangeiras lá, as brasileiras na Holanda, essa questão do ciclo da vida e como a gente ressoa com a natureza e vice-versa, né? Porque até o humor muda quando o sol surge. Mas quando a gente está no Brasil, a gente take it for granted que tem sol todo dia, né? E, tá tudo bem, mas quando você está no outro hemisfério, você vê, poxa, o vibrar da primavera é uma coisa que eu acho muito bonita e que mostra o processo de morte e transformação, né? Na natureza. Uma coisa que vocês três acabaram trazendo é que quando a gente tem essa visão da morte muito perto, dá uma vontade de viver, né? Dá. Dá uma Você me vontade de viver. me fez uma pergunta que me deixou muito indagado na época, assim, quando a gente estava fazendo o nosso trabalho. Você chegou para mim, Júnior, mas você tem medo de morrer ou vontade de viver? Eu falei, mas que parte você não entendeu que o meu medo de morrer é a vontade de viver? Perguntinha diz que cruel, me acusaram de crueldade muito tempo, mas eu tinha que fazer essa pergunta, porque a pessoa precisava ter consciência disso. Se o medo dela era da morte, se era vontade de viver, entendeu? Porque o medo da morte é levar para a morte. Sim, mas não era o que eu sentia na época mesmo, assim, mas depois vem um pouco mais de consciência com relação a isso. E é isso. Eu me perdi uma pergunta no ar, eu me perdi, desculpa. Não, eu queria saber se tem alguém que quer. Gente, jura que vocês não. Para esse assunto, vocês estão muito quietos. Normalmente eu esperava, sinceramente, que tivessem mais questionamento, mais compartilhamento. Tudo bem, eu acho que é um tema que fascina alguns e deixa a gente mais introspectiva, né? No sentido de pensar em cima dos relatos, né? O Padu também é um que podia falar um pouco sobre isso, né? O Padu também tem bastante história em relação a essas coisas de transformação, de mudança. Ele também passou um pouco por isso de parar de ver sentido em algumas coisas e começar um caminho de descobrimento pessoal mesmo do que queria, né? Do que podia ser mais feliz. Mas tem umas pessoas que eu não conheço, Reis e Silvia, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar, se quiserem, ou compartilhar alguma história. Inês? Tá todo mundo, acho que muito mais pensando. Ai, ai. Vai falar, né? Chamado para conversar. Cadê o Padu? O Padu tá só pensando ali, ó. A Inês aí. Abre esse microfone. A Inês abriu. Fala, né? Não, é interessante a transformação, eu só acho que assim, é sempre uma evolução, né? É uma transmutação. Então, isso é parte da vida e belas histórias, muitos desafios, e o que vale é isso que vocês falaram, é viver e o que esse viver significa para mim, né? A busca do quê? Né? A busca da felicidade, do bem-estar. Normalmente a gente sabe o que a gente não quer, né? E o que a gente quer exatamente, acho que é uma busca constante. E para mim é sempre o mais importante é o caminho que a gente faz do que efetivamente a chegada, né? Porque quando você chega, no momento que você começa a acostumar, está na hora de partir novamente. Assim tem sido para mim, né? Então é isso. Agradeço aí compartilhar as histórias. Sabe que dizem que um dos produtos que será mais caro daqui para frente, assim como comida e água, vai ser a paz, né? Assim, o pessoal vai pedir assim, me vendam paz engarrafada, por favor, né? Porque
Por que você acha isso? Por que que eu acho isso? Porque, assim, a coisa que mais... essa coisa que a Inês falou do caminhar, né? O que vale é o caminhar. As pessoas estão tendo muita dificuldade de caminhar. Está muito conflituoso, está muito dolorido, né? E elas... É como se... Elas não querem a paz com o outro, elas querem a paz dentro delas, né? Elas estão meio angustiadas nesse sentido, né? Como é que eu consigo esses momentos entre a profundidade e o hedonismo, sabe? Aonde que qual que é o meu ponto de equilíbrio? Qual que é o meu ponto de paz, né? Acho que as pessoas estão realmente... E que é uma coisa engraçada, que a gente tem a mania, né, de falar aquele rest in peace, né? Como se a gente só fosse conseguir a paz quando a gente morre. É uma coisa meio maluca isso, né? Então, tem uma palavra em inglês que eu gosto, acho que é essa sensação de paz aí, que é fulfillment, De né? completude. Eu não sei como é que fala Integridade, exatamente. completude. Eu não sei se tem uma palavra tão forte em português para traduzir o fulfillment, né? Que traria essa paz, em teoria, né? Uma coisa de realização, né? De completude mesmo. Porque quando a gente fala, por exemplo, no sonho do que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, quando realmente a gente não tem muito... Seja ele que motivo for, pode ser aproveitar a vida, né? Ou se, quando as coisas não estão fazendo sentido, realmente fica mais difícil, né? Ter esse fulfillment, você ter essa paz. E eu, sinceramente, gostaria de acreditar que a gente vai conseguir ter essa completude, essa paz vivo, né? Não precisar querer morrer ou não precisar morrer para eventualmente conquistar esse lugar de mais serenidade, de mais tranquilidade, que a gente possa fazer dessa vida isso, é um lugar mais leve. Eu acho que muito dessa aceitação, dessa serenidade, vem também da aceitação, né? Do agora, do poder do agora, de aceitar que você está aqui, aceitar a vida, as coisas, né? E não ficar vivendo tanto nas projeções, tanto do passado, do futuro. Lembro que uma época eu me questionava muito, nossa, se eu tivesse... Eu estava indo tão bem na minha carreira, se eu tivesse continuado ali, hoje eu já seria diretora de não sei o quê, estaria ganhando tanto e não sei o quê. Olha o que eu deixei para trás. E enquanto eu estava vivendo essas projeções, eu estava gerando uma angústia muito grande dentro de mim, né? Porque eu estava identificada ali com aquela pessoa que eu quis deixar para trás. Eu não estava aproveitando o momento presente, todas as coisas que eu estava fazendo e né, ganhando da vida de uma certa forma. Então, eu acho que nessa questão mindfulness talvez ajude bastante, assim, para te puxar para a terra e falar, ó, aqui a situação é essa, tá feio para todo mundo, vamos ver o que a gente pode tirar daqui, né? Sei lá. Hoje eu estava vendo, eu acabei nem fazendo a meditação, né? Eu acho que se eu fizer, eu tinha preparado, na verdade, uma meditação, só para vocês saberem, que é uma meditação que a gente sente a vida, né? Uma consciência entrando através da gente, que vai tomando forma, né? Vai criando uma força do fogo, né? Vai criando o desejo da água e vai conseguindo se manifestar na Terra, e também fazer o processo inverso, que seria da dissolução dos elementos, né? A Terra que volta a se dissolver na água, que volta a se dissolver no fogo, que volta a se dissolver no ar e consegue retomar. Então, assim, tem algumas pessoas que já têm até uma prática de meditação aqui, eu estou contando porque vocês podem até tentar fazer, né? Essa visualização de uma onda, né? Uma onda magnética que entra e vai entrando em contato com a matéria até virar pensamento, força de criação, fogo, desejo, manifestação e fazer a volta. Esse é um exercício muito legal para a gente ir no nível sutil
e construindo vida e morte, né? Ajuda a gente a entrar de uma forma sutil com vários aspectos da gente, né? Então, bom, estamos terminando hoje, né? Esse primeiro formato mais conversa, que pelo jeito assim o povo fica tímido, pelo menos com temas mais pesados, né? Um pouco mais, não é pesado, porque na verdade pesado é a forma que a gente encara ou não, né? Ou que são mais profundos, que a gente reflete mais, né? E se realmente ninguém quiser conversar, porque que ninguém quiser perguntar mais nada ou fazer nenhuma colocação, eu posso... Eu acabei chegando um pouco mais tarde e não sei exatamente o que foi falado, assim, né? Apesar do tema me trazer muitas provocações e muita inquietude mesmo, né? É um processo muito reflexivo, assim. Fiquei encabulada tô até agora pensando muito, assim, sobre essa história da paz que você trouxe. Tô aqui, tava um tempo aqui processando, assim, né? Esse lugar da paz como produto, e aí queria te jogar uma provocação que eu acho que, na verdade, ela já está nesse lugar, né? Acho que a paz, ela já está num lugar de produto, e a gente está tentando alcançar uma paz em vez de estar, né? Em vez de encontrar a paz, inclusive nesse processo de ir percebendo esse ciclo, né? Igual a Juliana estava falando das estações, quais são as estações, os invernos e as primaveras dentro de mim. E aí eu queria trazer uma coisa, assim, só que é uma coisa que sempre, não sei se já foi falado algo a respeito, que o arcano sem nome, né, que é o arcano da morte, ela é uma carta que me provoca bastante. Ela, quando a gente fala dela, normalmente fala, como você falou, assim, do peso, que o tema é pesado, né? E aí tem essa ideia da carta é pesada, mas ela é uma carta que ela me encanta muito porque ela é uma carta que tem ação. Ela é uma carta, talvez a única dos arcanos maiores que tem uma ação sendo empregada, né? Ele tá ali meio esqueleto, meio pele, mas ele tá ceifando uma terra do inconsciente, e ali tem vida, e ali tem os ossos. Aí eu lembro do conto acho que é do primeiro capítulo do Mulheres que Correm com Lobos, que ela vai catando os ossos, né, no deserto, e depois ela canta em cima, canta, até que esses ossos vão se juntando, vão ganhando vida e se tornam um lobo e sai correndo no deserto. Então, gosto muito dessas duas imagens para pensar esse processo da morte, como ela é cotidiana e como ela pode fazer parte. E aí talvez a gente não precise conquistar uma paz, eu possa estar, né? Acho que é muito um processo meu, muito mais do que a gente. É um processo que eu faço para estar nesse lugar de estações, de viver as estações em mim. Eu acho que é exatamente isso que eu quis dizer. Você falou exatamente o que eu penso, né? Que a gente não precisa comprar a paz como produto, a gente pode achar ela dentro da gente, né? Meio um pouco em cima do que a Inês falou também, né? Dessa completude, desse fulfillment, né? Então, gente, já... Só tem uma coisa que eu queria... A paz, por exemplo, você com toda a sua experiência na constelação, a paz, ela está intrinsecamente relacionada ao perdão. Porque a paz, ela é uma libertação. Algo que caiu, um véu que desceu. Então, o perdão é um veículo essencial, eu acredito, para chegar na paz. Mas isso já é um outro assunto, é uma outra vertente da coisa, né? Daria muito pano para manga. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, da Ju, da Juliana e do Júnior, né? 2 Jus, por estarem compartilhando aqui com a gente um pouquinho das histórias, tá? E eu vou encerrando a sala de hoje. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, viu, Lu, pela participação. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, gente, boa noite, queridos. Tchau, gente.